são os loucos? Este é o título da nossa meditação de hoje, que tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 24 a 32 e o contexto que está em volta. É um texto que mostra Paulo preso em Cesareia, em um momento em que ele é reunido para que autoridades ouçam ali a sua defesa. E é dado o direito a Paulo a se defender. E o texto diz assim, na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, Atos 26, 24 a 32. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar." Bom, isso várias pessoas acham que alguns que começam a estudar a Bíblia ficam loucos, né? Acho que isso é pura loucura. Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido." Paulo estava falando ali diante do governador Festo, mas também diante do rei Agripa. "Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" "Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." E Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." Ele estava na prisão e estava com correntes ainda. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, a irmã do rei, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns aos outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Paulo, quando percebeu, há um tempo atrás ali, que ia ser julgado de forma injusta, ia ser morto, inclusive, numa emboscada, se fosse levado lá de Cesareia até Jerusalém, ele então, em última instância, apelou para César, como cidadão romano que era. Bom, para aqueles que ainda não tiveram suas vidas transformadas por meio de uma experiência real do encontro com Deus, os que já passaram por isso lhes parecem loucos. Vemos na leitura de hoje o que Paulo fez ao ter a oportunidade de se defender diante de um tribunal composto por um governador romano, Festo, um rei da Judéia e sua irmã, Agripa II e Berenice, oficiais e altos funcionários do governo. A prisão de Paulo foi totalmente injusta, mas no lugar de se defender, quando recebeu a oportunidade, ele passou a testemunhar a respeito do seu encontro com Cristo, a mudança que isto acarretou em sua vida, transformando-o de perseguidor da igreja em um divulgador da mensagem cristã a todo e qualquer custo. Paulo, podemos dizer, jogou fora a oportunidade de se defender de acusações que o poderiam levar, inclusive, sem culpa alguma, levar inclusive à pena de morte. E fez isso por quê? Fez isso para aproveitar a oportunidade e compartilhar o evangelho com uma seleta audiência. Com amor àqueles que estavam ali ouvindo Paulo naquele momento. A atitude dele foi tão marcante, meus irmãos e amigos, e inesperada, que o governador Festo, incomodado, gritou: "Você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar." Mas Paulo, não se abatendo com isso, explica que está em sã consciência e continua a pregar a mensagem cristã para todos os que estavam presentes naquela ocasião, inclusive dirigindo um apelo ao rei Agripa II, para que este se convertesse. Vemos que Paulo foi considerado um louco naquela ocasião,
assim como outros cristãos também têm sido classificados como loucos no decorrer da história, por causa da transformação que acontece na vida. Mas quem é o verdadeiro louco? Ou quem são os verdadeiros loucos? Aqueles que, ao ouvir a mensagem de Deus, a aceitam, se arrependem e passam a praticar obras que agradam a Deus, como Paulo e tantos outros fizeram e fazem em nossos dias, não? Ou seria louco ou seriam loucos os que, mesmo conhecendo a mensagem, permanecem nos seus próprios caminhos, agindo como se Deus não existisse e como se ele não tivesse enviado Jesus ao mundo para nos salvar. Jesus veio a este mundo, morreu para nos salvar, ressuscitou, foi ao céu e prometeu que voltará para julgar vivos e mortos, de acordo com o que dizem aí as Escrituras. Loucos são os que ignoram o plano de Deus para a salvação.